E aí, traders, tudo bem com vocês? O Show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa terça-feira, cara. Terça-feira onde vamos ter bastante jogo da Champions League, abrindo a rodada da Champions League. Também vamos ter aqui playoffs, né? Aí o mata-mata playoffs da Sul-Americana e da Libertadores. Aqui é quartas de finais já da Sul-Americana e da Libertadores, então vamos ter os jogos de ida também nessa terça, quarta-feira e quinta, né? Então, bastante jogo legal, bastante jogo interessante. Vou trazer também um joguinho ali da FC Cup, lá da Champions League Asiática, que eu também achei interessante. 1h45 da tarde é o horário de início, onde vamos ter o primeiro jogo aqui. Atlético de Bilbao e Arsenal. Cara, o Atlético de Bilbao é um time que sempre, tradicionalmente, é muito forte dentro de casa, mas vai pegar um time de uma prateleira completamente diferente. O Arsenal, para mim, é um time muito mais forte, muito mais preparado que o Bilbao. E o mercado tá dando esse favoritismo pro Arsenal, dando uma odd aqui próximo de 85, algo próximo a 5 ali pro Bilbao. E cara, eu vou falar que eu ainda gosto. Eu ainda gosto. Apesar do time do Bilbao ter iniciado com 2 vitórias dentro de casa e uma derrota pro Alavés, não me mostrou ser um time tão forte assim, um time tão potente. Já o time do Arsenal, você pode até ver, o show tem uma vitória e uma derrota fora de casa, mas pega um Liverpool, que é um time também de prateleira acima. Se a gente pega os jogos do Arsenal na Premier League, cara, 3 vitórias bem convincentes, 3 vitórias boas. Somente essa derrota para o Liverpool, que foi um jogo bem difícil. O time do Arsenal enfrentou lá nessa Emirates Cup, né? Tipo um jogo de pré-temporada, um amistoso, o time do Bilbao e conseguiu vencer com facilidade ali de 3-0. Beleza que é um jogo totalmente diferente. Mas, cara, só me dá ainda mais a credibilidade do que eu já vejo no campo, do que eu já acredito. Que esse time do Arsenal é bem melhor. Venho para tentar o Lei Bilbao, mesmo que seja na casa do Bilbao. Acho que o time do Arsenal é melhor, espero que tenha um delay bom. Tem que tomar cuidado sim, porque o time do Bilbao tem um time rápido, tem jogadores bons, como o Iñaki Williams, que corre muito bem, que puxa bem os contra-ataques, mas eu ainda acho que o time do Arsenal é melhor. Dois times de bola aérea muito forte, muito boa, mas até nisso, para mim, o time do Arsenal é melhor. E para falar a verdade, eu acho essa odd do Arsenal muito boa mesmo. Próximo jogo vamos ter o PSV contra o time do Union Saint-Lioze. Aqui vamos ter um time de prateleiras mais parecidas, na minha opinião, apesar de eu acho que na tradição o PSV é bem maior, mas eu acho que jogando futebol hoje tão parecidos. Vejo o PSV um pouco melhor, mas não acho que está tão discrepante assim. Para mim aqui a odd vem muito também do fator casa. É um jogo que o PSV sabe que precisa vencer se quiser avançar de fase. É um jogo que também o União Saint-Lioz sabe que vai ser difícil, mas que pode vencer. Então, aqui eu vejo um jogo, cara, que tem tudo para ser muito aberto. Primeiro, o PSV não tem se destacado com uma defesa muito boa, apesar de ter o seu ataque que sempre se destaca, um ataque muito forte. A gente vê que em 3 jogos tomou 5 gols. E isso, para mim, é um alerta. É um time que não tem mostrado realmente bons números defensivos. E vai pegar uma equipe que tem um ataque muito forte, que tem um ataque bom, que é o Saint-Lioze, uma equipe que conseguiu se classificar aqui numa Champions League, mesmo pegando adversários difíceis, que iniciou muito bem a temporada, ó, vários jogos fazendo 5, 3, 3, 2 gols. E diferente do time do PSV, na Bélgica, a sua defesa funcionou bem. O time do PSV não mostrou essa defesa tão sólida, ainda pegando times também mais fracos do que o Saint-Lioz, na minha opinião. E, cara, é para mim um jogo que tem tudo para ser over, um jogo que pode dar um lay Saint-Lioz sim, mas eu acho que vai ser um lay bem desconfortável, porque o time do PSV realmente não passa essa segurança defensiva. É um time que no ataque é muito forte, muito bom. E para mim aqui, provavelmente um jogo que a gente vai ter ataques francos e bem aberto. Para mim um jogo muito com tendências overs. 15 horas e 15 minutos, vamos ter aqui também um jogo da Liga lá Asiática. Vamos ter o Al-Ahly, o Al-Ahly não, desculpa, o Al-Hilal, cara, um dos melhores times lá da Liga Saudita, um time aí cheio de estrelas, cheio de bons jogadores, um time que não começou a temporada da melhor maneira possível, mas também não começou muito ruim. Vai pegar o Al-Duhail, que para mim é um time inferior, também não começou a temporada da melhor maneira possível, né? Mas, cara, o Al Hilal é melhor time, o Al Hilal tá dentro de casa. Quando a gente vê aqui os confrontos, o Al Hilal, entre esses times, o Al Hilal ganhou quase que todos os confrontos.
Então tudo indica para ser um jogo muito puxado pro lado do Al Hilal. Eu só teria cuidado porque o Al Hilal, parecido ali com o PSV, também não me mostrou uma defesa muito sólida, não me mostrou um time ainda muito entrosado. Eles parece que estão ganhando muito na qualidade individual e eu não gosto muito disso. Mas tirando esse fator, acho que eles são bem favoritos para esse jogo. 4 da tarde vamos ter o jogo do Benfica contra o Karabag, cara. Provavelmente do dia o jogo mais discrepante aí de nível, que a gente tá falando de um time de prateleira top, com um time aqui, cara, que dificilmente chega na Champions, um time que não era favorito a chegar e acabou chegando. Cara, e o Karabag vai ser um dos times que eu acredito que vão ser sacos de pancada. Pode surpreender, dificultar um jogo, mas que não vão passar para a próxima fase, que vão ficar naquelas últimas posições, provavelmente vão perder muitas partidas, se não todas, e o mercado dá um grande favoritismo aqui para o Benfica, cara. O Benfica que passou pelo vexame no final de semana, empatou contra o Santa Clara num jogo com um a mais, que já era muito favorito, e tem esse vexame recente. Eu acho que é um jogo que o Benfica vai querer entrar firme, quer entrar para ganhar. Pra gente, o grande problema desse jogo provavelmente vai ser odd. Pro trade mesmo, seria muito bom se o Benfica começa lento, essa odd, o Karabag dá umas chegadas boas, essa odd dá uma recuada aí, depois o Benfica engrenasse no jogo pra gente conseguir pegar esse gol. Porque eu acho que a odd vai ser o maior problema desse jogo, odd muito alta, mas tem tudo para ser um jogo pro Benfica, ainda mais por estar dentro de casa. 4 da tarde vamos ter a Juventus contra o Borussia Dortmund. A Juventus que fez uma grande partida contra a Inter, cara. E uma grande início de temporada, surpreendendo. A gente tá falando da Juventus que iniciou com 3 vitórias. 3 vitórias, não vou dizer tão sólidas, mas 3 vitórias importantes, principalmente a última. Eu acho que dá uma moral pro elenco. Vencer a Inter, o melhor time italiano, o time italiano que tá chegando na Champions, nas finais, que tá fazendo a melhor história, a melhor campanha. Então, acho que era o time a ser batido na Itália. Então, acho que ganhar deles foi muito importante, vai dar uma confiança a mais pro time. E do outro lado, a gente tem o Borussia Dortmund, um time que passou um vexamezinho com o São Paulo ali no começo, depois ganhando um Heidenheim. Não iniciou a temporada mal, mas também não tá da melhor maneira possível. Cara, eu acho um jogo muito difícil. Acho que dificilmente a Juve vai conseguir dar um bom padrão aqui em cima do Borussia Dortmund. Acho que o mercado está pesando um pouco essa odd aqui pelo momento bom da Juve e por estar dentro de casa. Até concordo, mas talvez achou essa odd um pouco baixa. Quando a gente vê aqui os confrontos, a gente vê que a Juve tende a dominar um pouco mais, mas a gente também tende a ver que é bem parelho. Muitas dessas vitórias aqui da Juve, que a gente for pegar, né, são vitórias, principalmente na Champions, confrontos muito antigos com a Juve totalmente diferente, uma Juve que era muito mais dominante. Nos amistosos tá um para cada lado, não conto também muito. Cara, um jogo muito difícil, duas equipes que eu digo que hoje em dia é difícil de trabalhar, então não tem uma leitura muito fácil aqui para mim. Eu acho que tem jogos melhores para prestar atenção no horário. Próximo jogo, cara, Real Madrid contra Marseille. Aqui a gente tem uma das melhores equipes, o Real Madrid, apesar de ainda estar se reconstruindo com o Xabi, ainda tá o time ganhando aquela confiança de novo de campeão, mas é uma grande equipe, é uma equipe muito forte, vai pegar o time do Marseille, cara. Um time que começou muito mal a temporada, que vem perdendo jogos, que a gente tem que falar 4 jogos, 2 vitórias muito boas dentro de casa, mas contra equipes que subiram da segunda divisão, e depois 2 jogos fora de casa onde não conseguiu marcar. E vai lá para o Santiago Bernabéu pegar o Real Madrid, que ganhou seus 4 jogos, que ganhou do Sociedad com 1 a menos. E muitos podem falar, mas já estava ganhando. Mas estava ganhando de 1 a 0, fez o segundo e depois segurou o resultado. Real Madrid, que é um time experiente, cara, para mim, é provavelmente um dos melhores jogos pro Lei. Acredito que o time do Real vai ser dominante, vai para cima, e a gente tem que tomar cuidado somente com os contra-ataques do Marcelo. Não podemos menosprezar o time. Mas, cara, para mim o Marcelo tá apavorado nesse jogo, sabe que vai pegar uma pedreira, um time muito mais forte dentro de casa, e aqui é um jogo pro Real ganhar sem muita dificuldade. Próximo jogo aqui para encerrar a Champions League, vamos ter o Tottenham contra o Villarreal. O Tottenham, cara, que é um time que é difícil a gente entender, porque faz jogos muito bons e depois jogos muito estranhos. A gente vê um Tottenham que iniciou muito bem com o Burnley, depois faz uma baita partida com o City, aí depois perde para um Bournemouth dentro de casa jogando mal, e depois ganha do West Ham bem de novo. E, cara, eu vejo o Tottenham como uma equipe em ascensão esse ano, uma equipe para fazer bons resultados esse ano. Conseguiu ganhar a Europa League,
ganhou essa vaga para Champions depois de uma temporada péssima da Premier League. Cara, e o Villarreal, que começou mal para mim a temporada, ganhou bem do Girona, mas o Girona tá fraco, ganhou do Oviedo, que subiu, aí depois empata com o Celta, ok, perde jogando mal para mim contra o Atlético de Madrid. Cara, vai pegar um Tottenham que é muito difícil, na casa do Tottenham. Hoje eu vejo o time do Tottenham superior ao Villarreal, então eu venho para esse jogo pensando mais no Lei Villarreal. Só muito cuidado, porque o Villarreal contra-ataca bem e é um time muito forte de bola aérea. Eu acho que o Tottenham também é bom de bola aérea, principalmente bola aérea ofensiva, mas o Villarreal também é muito poderoso. Então, cara, um jogo um pouco equilibrado, um pouco difícil, mas se fosse para me colocar aqui minhas fichas, seria nesse Lei Villarreal. Eu acho que pode ser um jogo bem interessante. No mesmo horário, às 4 da tarde, vamos ter esse jogo da FA Cup, que vamos ter o Crystal Palace, time de primeira divisão, time que fez uma boa partida ali no início da temporada contra o Chelsea, conseguindo um empate muito duro. Depois conseguiu a classificação na Conference League. Aí vai jogar a Premier League, consegue uns empates, não conseguiu fazer gol, mesmo pegando adversários bem mais frágeis. Me decepcionou um pouco. É um time, cara, que parece que cresce muito jogando contra os grandes e contra os pequenos diminui. Mas vai pegar o Millwall, que é um time bem mais fraco, um time de segunda divisão, que não começou bem a segunda divisão, tá tendo dificuldades o time do Millwall. Então, cara, é um jogo pro Crystal Palace dominar. Eu espero que o Crystal Palace domine, jogue bem, classifique, e eu acho que é um jogo total pro Millwall aqui. Já à noite vamos ter 2 jogos aqui, né? Um da Sul-Americana e o outro da Libertadores. O da Libertadores a gente vai ter Vélez contra Racing, cara. Mano, pense no jogo carne de pescoço. Jogo dificílimo, cara. 2 times argentinos que se conhecem, que se enfrentam bastante. Quando a gente vê aqui os confrontos, a gente vê que o Racing é muito... acaba sendo um time que tem mais vitórias. É um time que recentemente está melhor, mas só que o Vélez também é um time muito duro. E o Racing, ultimamente, não vem nos seus melhores momentos. Então, eu acho que deu uma equilibrada, cara. Aqui é um confronto 50-50, carne de pescoço. Acho que vai ser um confronto muito duro. Não vejo lado para esse confronto, cara. Não consigo ver. Para mim, é um jogo que não vejo muita coisa para mim trabalhar, cara. Acho que é um jogo bom de pular. Trouxe aqui por ser o jogo do dia, da Libertadores e tal, mas eu acho um jogo bom de pular. Acho que é um confronto muito difícil. E, cara, duro. Carne de pescoço total. Próximo confronto vamos ter Lanús contra o Fluminense, cara. O Fluminense que não vive um bom momento também. Fora de casa tem sido um time péssimo. O Lanús dentro de casa tem sido um time ok, bom. Mas eu acho que pega adversários mais fracos que o Fluminense. Acho que o Fluminense pode surpreender. E, novamente, acho uma noite difícil. Porque esse confronto aqui de Sul-Americana, para mim, o Fluminense é favorito a passar. Mas vai jogar esse primeiro jogo fora de casa, onde pode acabar tentando cozinhar mais o resultado ou fazer um resultado magro. O Lanús, para mim, vai tentar ser superior, mas eu não sei se é tão superior assim o Fluminense. Para mim, aqui, a grande diferença nessas odds é o fator casa. Acho que dentro de casa, o Fluminense é bem superior ao Lanús, então, apesar da fase ruim, não sei se o Lanús vai ter facilidade aqui, cara. Eu não consigo vir para um Lei Fluminense. Vou dizer, uma tarde para mim com muito potencial e uma noite bem complicada, com jogos bem difíceis. Essa é a minha análise. Não sei se é uma noite que vale a pena trabalhar você, trader. Às vezes pode valer a pena tirar descanso, porque a prospecção dos jogos não parece ser muito boa. Pessoal, quero agradecer aí a você que assistiu todo o vídeo. Não esquece de deixar seu like. Tamo junto. E amanhã a gente volta aí com os jogos da quarta-feira.